porque nós vamos trazer a reportagem sobre a votação do Orçamento Geral de Teresina para o ano de 2023. E o que seria uma atividade praxe para encaminhar um projeto técnico da Prefeitura se transformou numa demonstração de medida do apoio que a Prefeitura tem hoje na Câmara de Vereadores, Lídia. Ficou bem claro, Joelson, que a base não está satisfeita com o andamento dessa articulação política promovida pela Prefeitura de Teresina. O prefeito Dr. Pessoa já tentou usar ali diversos articuladores, mas nenhum deles até o momento, nem Robert Rios, nem João Henrique, nem o secretário de governo André Lopes, conseguiram acertar o tom nesse diálogo com a Câmara de Teresina. E hoje foi a aprovação do orçamento. O orçamento foi aprovado para 2023, mas com modificações contrárias aos interesses da Prefeitura de Teresina. Vamos entender na reportagem de Lídia Brito. O prefeito Dr. Pessoa sofreu uma derrota expressiva na Câmara de Teresina na sessão desta quarta-feira. Os vereadores aprovaram as mudanças que afetam pastas estratégicas para a gestão, como a ETURB, a Secretaria de Governo e a Sencasp. Na realidade, nós tivemos o recebimento de 3 emendas. Uma emenda que trata da questão do remanejamento de algumas áreas, de acordo com a estrutura do município, algumas dotações, emenda coletiva, uma emenda que tem praticamente a grande maioria. Nós tivemos uma segunda emenda que trata da questão da redução do índice de suplementação, foi apresentada pelo vereador Leonardo, mas também subscrito pela maioria dos vereadores, trata da redução de 35% para 10%, e a terceira emenda em relação à questão do orçamento específico da Câmara, que foi encaminhado com o déficit, e após o cálculo aqui pela comissão e também a casa, nós verificamos um déficit e foi feita também uma emenda para readequar o orçamento da Câmara para 2023. Eles aprovaram um remanejamento de 10 milhões da Secretaria de Governo para o Fundo Municipal de Saúde e 80 milhões da ETURB para a ECETRANS. Também foi aprovado o remanejamento de 32 milhões da Sencasp para a Educação, que receberá 23 milhões, para a Secretaria de Esporte, que terá um reforço de 1 milhão, a SENDEC, que receberá 3 milhões, a Secretaria de Juventude, que terá o repasse de 2 milhões, e a Secretaria de Economia Solidária, que também receberá 2 milhões. Também haverá o remanejamento de 12 milhões da Comunicação para o Desenvolvimento Rural, que receberá 2 milhões, e a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, que receberá 2,8 milhões, além da SAAD Sudeste, que será contemplada com 6,4 milhões. Dos 29 vereadores, 22 assinaram as emendas modificativas, que vão contra os interesses da Prefeitura. Estavam presentes 27 dos 29 vereadores e apenas 4 ficaram contra as emendas. A votação mostra o tamanho real da base do prefeito. Apenas o líder Antônio José Lira, o vereador Dudu, Zé Filho e Roberval Queiroz ficaram do lado do prefeito, mesmo após o líder ter pedido para a base ficar contra as mudanças. O que ficou mostrado aqui, antes de tudo, é a liberdade que o prefeito Dr. Pessoa sempre teve e deu a essa casa, respeitando a democracia. Quem conhece de perto o prefeito Dr. Pessoa sabe que ele é o homem do diálogo e nunca faltou diálogo com essa casa, não. A votação também mostra a força da base dissidente, liderada pelo chamado G9. O que representa essa votação é o compromisso da Câmara com o povo de Teresina. E eu tenho certeza que essa também é a intenção da Prefeitura Municipal de Teresina. Aqui ninguém se pode negar que nos últimos anos se vem reclamando constantemente, principalmente do transporte público municipal de Teresina. Talvez não seja exagero que eu vou falar agora. Talvez ainda hoje tenha pessoas
esperando um ônibus para ir para o trabalho e não consegue pegar esse ônibus. Então a casa que tem 29 vereadores representantes do povo não pode se furtar desse debate. Os vereadores aprovaram emendas da mesa diretora da casa, que altera o valor do 12º repasse feito pela Prefeitura à Câmara. No texto inicial, o repasse seria de 104 milhões, mas com a mudança foi alterado para 111 milhões. O relator do orçamento cobrou da Prefeitura a execução das emendas impositivas e lembrou que o prefeito pode ser acusado de improbidade administrativa. Nós temos alguns vereadores com emendas pendentes para ser executada dentro do exercício, e se essas emendas não forem, de certa forma, licitadas, o valor liberado pela Finanças, pela Secretaria de Planejamento, para serem licitadas e contratadas, nós não teremos como executar e nem deixar como resto a pagar para 2023. Punição para a Prefeitura pode ser punida, São emendas impositivas. Lídia, na realidade existe sim, mas nós somos do diálogo, a Câmara e do diálogo, nós vamos procurar a Prefeitura e resolver da melhor forma possível. Outra mudança que desagrada a Prefeitura altera o poder de flexibilização do orçamento e de abertura de crédito suplementar. Hoje, a Prefeitura poderia remanejar 35% do orçamento, mas após a aprovação, esse valor é reduzido a 10%. O prefeito teria o poder de remanejar um orçamento superior a 1 bilhão, mas com a mudança, esse valor cai para 450 milhões. O orçamento ele precisa ser uma peça modificada no decorrer da execução dela. Isso acontece em todos os executivos. Inclusive no governo do Estado, no governo federal, tem essa mobilidade, em governos anteriores. Por que que nós vamos melhorar a fiscalização diminuindo 10%? Isso não é, na minha opinião, o pano de fundo. Tem outra questão por trás. Então, votei contrário e não poderia votar a lei orçamentária ao final com essas modificações que eu fui contrário. Então, votei e farei o debate. O texto segue agora para a sanção do prefeito Dr. Pessoa, mas a casa poderá derrubar o veto. Para isso, é preciso um quórum qualificado de 20 votos. Nós orientamos a base para votar contra, mas nós temos um orçamento em torno de 4 bilhões 598 milhões, que mesmo ficando nesses 10%, dá para ter um entendimento de algum remanejamento futuro com autorização da casa. Afinal de contas, repito, nunca faltou diálogo entre o prefeito e essa casa. Normalmente, como é que se acontece votações do orçamento? Todos os debates, toda a discussão, todo o arranjo, o diálogo é feito antes. Quando vai para plenário, já está tudo pronto, Não tem esse debate, essa discussão, porque esse debate acontece antes. Lídia, a roupa suja foi toda para o plenário e o resultado foi essa votação com derrota do prefeito e declarações de vereadores falando até sobre emendas impositivas. Lídia, a situação não é boa. É uma situação bem complexa que o prefeito Dr. Pessoa vai ter que reagir. Joelson, a prefeitura não pode ter uma relação ruim com a Câmara de Teresina. Isso dificulta a governabilidade, porque o prefeito precisa da Câmara, ele precisa ter uma base ali com um quórum mínimo para conseguir a aprovação de projetos. Já já a gente vai falar aí da questão do empréstimo de 200 milhões e daquele empréstimo de 500 milhões que já foi aprovado pela Câmara, mas nessa questão do orçamento mostrou essa fragilidade que, de fato, o prefeito Elivaldo não tem base. Hoje não dá para dizer quem, de fato, é da base do prefeito Dr. Pessoa, quem é fiel a Dr. Pessoa e vai ajudá-lo a aprovar as demandas futuras, os projetos futuros de interesse da prefeitura. Hoje o que a gente vê é uma base insatisfeita e essas insatisfações elas já se prolongam desde o início da gestão. O prefeito até agora não conseguiu resolver essas questões pontuais dentro da base e aí nós vimos nascer um grupo dissidente, o G
G9, que hoje, Elivaldo, acho que já está G18, 19 aí pela contagem de hoje, não é mais só G9 são os sócios fundadores. Foram ali o pessoal que se reuniu e fundou ali o grupo, mas é um grupo bem maior e mostra essa insatisfação de nomes que até pouco tempo estavam ali, de fato, votando com o prefeito, ajudando, não davam muita dificuldade. Mas a gente lembra que há muito tempo a gente trazia aqui essas insatisfações e hoje ficou bem visível. Evidente. É preciso ter uma reação por parte da Prefeitura de Teresina. O prefeito Dr. Pessoa já tentou com o vice Robert Rios, com o secretário de Planejamento João Henrique, o secretário de Governo Paulo André Lopes, mas até agora ninguém conseguiu acertar o passo nessa negociação. Agora, talvez possa ser o momento do próprio prefeito Dr. Pessoa, de fato, assumir esse papel da articulação política e começar a chamar os vereadores para conversar. E, Elivaldo, talvez seja o momento dele começar por Enzo Samuel, que foi eleito presidente da Câmara de Teresina e vai assumir a partir do próximo ano. Porque ontem, Joel, se a gente falava aqui que Dr. Pessoa almoçou com Jeová Alencar, vai tomar um caldo com Jeová Alencar, como ele colocou, mas a questão é que Jeová só fica até o dia 31 de dezembro. Quem vai conduzir a Câmara a partir do próximo ano é Enzo Samuel. Então tem que ter essa articulação com quem vai liderar esse grupo e mostra aí já um poder de articulação de Enzo, porque ele está nesse G9 aí, G18, que se mostrou hoje insatisfeito. Interessante que o Enzo assume a presidência, o vereador Enzo Samuel assume a presidência e quem vai assumir o mandato de modo efetivo é Joaquim Caldas, que não foi hoje para votação. E aí a gente tem também, ausência. A gente tem até um quadro aí, né, uma cartela que ajuda a gente entender hoje como é que está a relação da Prefeitura, né, com a Câmara de Teresina. Vamos então trazer as informações na tela para você dos vereadores e de como votaram os vereadores. A gente vai ter a informação também sobre como é que foram os remanejamentos do orçamento, mas antes, os vereadores e a maneira como votaram. Tá aí, ó. Composição hoje da Câmara de Teresina. Tá posto assim, Lídia. A oposição tem Ismael Silva, do PSD, Aloysio Sampaio, do Progressistas, Paulo Lopes, do PSDB, Edson Mello, do PSDB. Esses nomes, eles estão na oposição, foram eleitos na oposição e lá permanecem. É uma oposição declarada. Essa aí é uma oposição declarada, mas é uma oposição que não dá trabalho nenhum ao prefeito Dr. Pessoa. A verdadeira oposição hoje se mostra dentro da base aliada do prefeito Dr. Pessoa. A gente vai ver agora essa verdadeira oposição e que levou a esse desastre aí na votação do orçamento. Tem antes aí o vereador Luiz Lobão. Eu separei, Elivaldo, do vereador Luiz Lobão, porque ele não se coloca nem na oposição, nem na base. Antes mesmo do G9, ele já dizia que era independente, que não tem uma relação política com o prefeito Dr. Pessoa. Então são 5 nomes que o prefeito não conta já desde o início da gestão, lá em 2020. Isso. São esses 5 nomes, os 4 da oposição mais Luiz Lobão. Agora, vem as informações dos ausentes. Que aí o Elivaldo já citou, Joaquim Caldas, do MDB, Fernanda Gomes, do Solidariedade. Ausências contam como alguma mensagem também? Essas ausências foram importantes, Joelson, porque eram 2 nomes que, se estivessem presentes, Dr. Pessoa esperava que estivessem ao lado dele. Joaquim do Arroz tem uma ligação muito forte com o vice-prefeito Robert Rios, é da base do prefeito Dr. Pessoa. Ultimamente, o prefeito tem feito inaugurações de obras, de emendas do vereador. E os dois têm uma boa relação. Fernanda do Solidariedade. Solidariedade tem cargos, né, ocupa uma pasta na Prefeitura de Teresina, então o prefeito esperava também essa participação dela com um voto a favor dos interesses da Prefeitura. São 5 nomes que estão na oposição ou independentes e 2 que faltaram, são 7 nomes que o prefeito já não contava aí nessa votação. E aí vem a outra lista. Os dissidentes, essa é a que pega, Lídia. Esses são aliados que agora se comportam como opositores. Estão dando aí muito trabalho e dor de cabeça para essa articulação. Alain Brandão, né, que é o relator do orçamento, Gustavo de Carvalho, Neto do Angelim, Marquinhos Costa, Bruno Vilarinho, Leonardo Eulálio. A gente tem mais. Quem mais? Levino de Jesus, a grande surpresa, Elivaldo. Levino, né, que disse que era do G Pessoa,
acabou aí ficando junto com esse grupo de vereadores. Ele era pessoíssimo. Pessoíssimo, né? Era até maior do que o G Pessoa, era pessoíssimo. Deolindo Moura, Venâncio Cardoso, Tanandra Sarapatinhos, Euzuíla Calisto, Valdemir Virgino. E mais? Olha Poliana Rocha, Evandro Ide, Terezinha Medeiros, Vinícius Ferreira e Enzo Samuel. São aí aqueles vereadores que havia essa expectativa que acabassem ficando do lado do prefeito Doutor Pessoa e não aprovassem essas emendas que trazem um impacto maior no orçamento previsto pela prefeitura. Porque é preciso explicar. Modificar o orçamento, Elivaldo, é algo normal. A Câmara ela está ali para votar, avaliar o orçamento. A Câmara pode mudar o orçamento da forma que quiser. A questão é que as mudanças que foram feitas, elas mostram claramente uma insatisfação política. Então, passou mais do que uma questão administrativa, que é normal alterar a dotação orçamentária de uma pasta ou outra. Essas mudanças, elas foram estratégicas e mostram ali insatisfação política. Foram em pastas como a ETURB, que é ocupada pelo Pessoinha, a Secretaria de Governo, que é ocupada pelo genro do prefeito Doutor Pessoa, a Sencasp, que tem um secretário, Elivaldo, que hoje é visto como um possível candidato a vereador em 2024, e as insatisfações também passam nisso, que possíveis adversários dos vereadores de hoje estariam sendo ali beneficiados pela gestão do prefeito Doutor Pessoa. Então, isso envolve várias questões e levaram a essa insatisfação. E aí a gente tem, né, a última cartela aí que mostra quem ficou com o prefeito Doutor Pessoa. Ou seja, dos 29 vereadores, é com esses 5 nomes que o prefeito pode contar, Lídia? Vamos 4 aí. Primeiro, 4. O Antônio José Lira, que é o líder, né? O líder não ia votar contra, né? O líder do prefeito Doutor Pessoa. Zé Filho, que é suplente. Suplente também é difícil votar contra. Roberval Queiroz e o vereador Dudu, que hoje tem uma posição de líder ali, fazendo a defesa até política do prefeito Doutor Pessoa. Jeová Alencar não vota, né? É o presidente, ele não vota, só se for de desempate. Mas eu coloquei aí, Elivaldo, porque o que eu ouvi hoje lá na casa é que Jeová tentou, de alguma forma ali, junto com Antônio José Lira, articular, até aquele almoço parece que teve um efeito, Elivaldo, ele tentou ali articular, ali, uma saída, um acordo, mas acabou não dando esse resultado. Então, esse é o cenário hoje da Câmara de Teresina. É preocupante para uma gestão, né, ter apenas 4 votos ali favoráveis, porque não é um tema polêmico. O líder deve estar com a cabeça quente, né? Hoje foi muito difícil para ele. Não é um tema polêmico, tipo votação de reajuste de servidor, que envolve protesto, que envolve toda aquela movimentação da sociedade. Era a votação de um orçamento. Então, era para ser algo bem mais tranquilo e uma derrota era algo que não se imaginava. Você ser colocado como líder do prefeito para negociar na Câmara uma votação e sai de lá com 17 dissidentes, 17 nomes que eram do lado do prefeito, votaram contra, é uma liderança que pode ser questionada, Lídia. É uma situação delicada, porque Antônio José Lira, ele é ligado a Jeová. Nos últimos dias, nos últimos meses, nós acompanhamos esse estremecimento na relação entre Jeová e o prefeito Doutor Pessoa. E Antônio José Lira, ele ficava nessa situação, até que ponto ele estava ao lado de Jeová e até que ponto ele estava ao lado do prefeito Doutor Pessoa. Nas últimas semanas, o prefeito Doutor Pessoa tentou uma reação de aproximação de Jeová Alencar, mas mesmo assim Antônio José Lira faz o seu papel de líder, um líder mais administrativo do que um líder que faz a defesa política, dessa articulação política do prefeito lá dentro da Câmara. Ele fez a defesa administrativa, do orçamento, defendeu ali, explicou por que a ETURB teve esse aumento no orçamento, mas o problema é que essa votação foi além das questões administrativas, foi uma votação política, então faltou a peça que faria essa articulação política. A prefeitura não conseguiu encontrar uma peça ali que conseguisse encaixar ali esse tabuleiro e ajudasse a fazer essa articulação política. O resultado foi esse. Falta essa liderança política e falta a peça da prefeitura
que faz a articulação política. Já não é a primeira vez que isso acontece, digamos assim, esse estremecimento de relação. Recentemente, né, nós acompanhamos, em 2017, você lembra aquele estremecimento que teve da Câmara com o Firmino, o prefeito Firmino Filho, que estava viajando na presidência, ali, com uma confusão grande. Jeová foi eleito, chegou lá, a revelia da base aliada, ele mudou toda a situação da Câmara Municipal. Mas logo depois a situação foi restabelecida. O prefeito Firmino recompôs a base e trabalhou todos os projetos com tranquilidade lá na Câmara, mesmo tendo o presidente como adversário, dali para frente, né? Agora aí não, aí é completamente diferente. Completamente diferente a situação que você nos traz, é um quadro completamente diferente e mais grave. Justifica, Joel, aquela situação. Olha, gestor que não se relaciona bem com o poder legislativo, seja prefeito, seja governador, seja presidente da República, acaba mal. E aí, Elivaldo, você lembrou agora, né, que o projeto vai para a sanção do prefeito Doutor Pessoa. E o prefeito tem aí alguns dias para análise, a equipe econômica, a equipe do planejamento vai fazer a análise das mudanças que foram feitas e o prefeito pode ou não vetar essas mudanças, Joelson. Só que o veto retorna para a Câmara e a Câmara tem o poder de derrubar ou de manter o veto ou os vetos do prefeito Doutor Pessoa. Para isso, é preciso um quórum qualificado de 20 vereadores. Pela votação de hoje, a gente vê que tem mais de 20 vereadores para derrubar esse veto. Mas aí tem tempo, Elivaldo, para reação. O prefeito Doutor Pessoa deve já, desde ali das 11 horas, já deve estar se articulando. Entre o veto e a análise do veto, isso, você tem... para reagir e chegar a um acordo, né? E aí é a hora da articulação política aparecer. Impressionante, gente. Foi um negócio realmente impressionante. Deixa eu trazer agora informações a respeito da aprovação dos empréstimos. Além do orçamento, desses valores do orçamento que serão executados no ano que vem, a Prefeitura também esperava uma apreciação de um empréstimo, um novo empréstimo no valor de R$200 milhões. E também houve uma apresentação do que será feito com os 500 milhões de uma operação de crédito acertada com o Banco do Brasil. Como é que foi esse momento na Câmara, Lídia? Olha, hoje o secretário de Planejamento, João Henrique, esteve pessoalmente na casa depois de toda essa história, essa novela do orçamento, e ele conversou com os vereadores com relação ao empréstimo que já foi aprovado de 500 milhões. Mas hoje, Elivaldo, a Prefeitura tentou aprovar em caráter de urgência um novo empréstimo de 200 milhões e a base, Joelson, mais uma vez, deu essa derrota para o prefeito. Não aprovou o caráter de urgência, o empréstimo foi apenas lido, mas os vereadores cobram de João Henrique explicações. Esse empréstimo vai ser investido em quê? Quais obras serão executadas em Teresina com mais um empréstimo agora de 200 milhões? Vamos acompanhar. A equipe do planejamento da Prefeitura de Teresina vai agora avaliar os impactos que as mudanças realizadas pela Câmara no texto da proposta poderão provocar para a gestão em 2023. O secretário de Planejamento, João Henrique Souza, esteve hoje na Câmara e avaliou o impacto. O que vai acontecer agora é que este processo esse projeto voltará à Prefeitura, ao doutor Pessoa, para sancioná-lo e ali, evidentemente, ele vai solicitar, não tenho dúvida, uma análise por parte do planejamento das emendas que aqui foram feitas e haverá, como houve para fazer o orçamento, haverá também uma estrutura de verificação parcimoniosa, respeitosa, para saber o que pode acontecer e pode ficar e não pode ficar. Mas é bom lembrar que a Prefeitura tem o poder de votar a matéria. Do mesmo jeito que há o direito tranquilo e calmo de que os vereadores, as senhoras e senhores vereadores podem alterar o orçamento, o direito de veto também é do prefeito. Isso não tem nenhuma novidade. Mas isso não significa dizer que eventualmente haverá vetos ou deixará de haver. O secretário classificou como estranha a emenda que diminui a capacidade de remanejamento da Prefeitura, dos atuais 35% para 10%. Isso é muito esquisito, extremamente esquisito. Nós nunca tivemos isso ao longo dos anos em Teresina, né?
essa história de que se você for fazer isso, se você for dividir, eu vou fazer uma conta muito rápida. Nós temos um orçamento de 4 bilhões e meio, mas ele, por exemplo, ele já é comprometido com folha, com pagamento, com essa história, quase aí mais de aproximadamente 3 bilhões já são comprometidos com as obrigações naturais. Se for para o prefeito usar só 10% do saldo, praticamente ele não vai usar nada. Então isso nunca existiu. Hoje ele esteve na casa para discutir as obras que serão realizadas com empréstimo de 500 milhões junto ao Banco do Brasil. Várias obras de infraestrutura, é uma lista, são mais de 20... galerias, pontes, rebaixamento da Miguel Rosa. Aí não dá para eu decorar também 30, 40 obras. Campo de futebol. Isso aí já está sendo feito aos montes. Né? Então nós temos uma série, mas eu vou mostrar para os vereadores agora, obra por obra. A Prefeitura tentou aprovar em caráter de urgência um novo empréstimo de 200 milhões, mas não teve o apoio da Câmara. São 250 milhões, até 250. Eu não sei exatamente se o banco vai liberar os 250, espero que sim. Mas até 250, a mesma coisa, a proposta, a descrição aonde vai ser aplicado, eu estou com ela em mão para mostrar aos vereadores. Boa parte desse recurso que está se pedindo novo, boa parte buscará se preparar para uma eventual crise muito grande na área de transporte que a Prefeitura possa tomar outro tipo de providência. Lídia, que situação, hein? Até um pedido de urgência para um empréstimo não foi aprovado pelos vereadores, adiado, né? Tudo isso. A Prefeitura, de fato, está muito nas mãos da Câmara. Foi um dia de rebelião, a gente pode dizer assim, Joelson, da base aliada do prefeito Dr. Pessoa. Primeiro, a questão do orçamento, né? Depois, acabou não aceitando esse pedido de urgência. Quando a situação está boa entre a base e a prefeitura, os pedidos de urgência são todos acatados, né, pela Câmara, e a gente já acompanhou, Elivaldo, diversas situações na própria gestão do prefeito Dr. Pessoa, em que pedidos de urgência passaram sem qualquer questionamento, né, até questionamentos apenas pela parte da oposição, pedindo mais tempo para analisar. Hoje foi a própria base que disse que precisa de tempo para analisar esse pedido de empréstimo, e a base quer primeiro saber quais serão as obras executadas com esse recurso. O secretário de Planejamento e o próprio prefeito Dr. Pessoa colocam que parte desse recurso será para o transporte. A área de transporte pode aí ajudar a resolver parte dessa crise, mas também obras como galerias serão também executadas com parte desse recurso. Interessante porque quando a crise não estava instalada, Elivaldo, a gente viu a aprovação do empréstimo de 500 milhões sem questionamento das obras. Os questionamentos apareceram depois da aprovação. Agora, como a crise está instalada, o questionamento já veio agora no início e barrou a aprovação da urgência. Pelo menos da urgência. Agora, Elivaldo Barbosa, chamou sua atenção aqui a fala do secretário de Planejamento, né, João Henrique, em relação à dificuldade de manejamento desses recursos que foram aprovados. Quer dizer, o orçamento, além de sair com uma frustração muito grande por parte do Palácio da Cidade, da administração municipal, ainda tira o poder de remanejamento orçamentário, que é característico de qualquer gestor. Ou seja, você tem uma certa liberdade para, no curso da execução orçamentária, não é, Lídia? O gestor poder, de acordo com a necessidade, uma prioridade, uma urgência que apareça, ter o poder de fazer o remanejamento sem incorrer em crime de responsabilidade. Então, com a proposta aprovada de redução de 30% para 10%, praticamente engessa o prefeito, e o secretário João Henrique fez, até eu encarei em tom de desabafo, que deixa o prefeito praticamente sem poder nenhum para mexer no orçamento, no exercício da aplicação do orçamento do ano seguinte, dos recursos orçamentários. E, sem dúvida, Elivaldo, essa foi a emenda mais prejudicial na visão da prefeitura, né, aos interesses da gestão aí pelos próximos anos de gestão do prefeito Dr. Pessoa, porque mexe em algo que é essencial e é sempre usado pelo Poder Executivo, né, esse poder de remanejar
os créditos extraordinários, né, aí poder alocar mais recursos para uma pasta, e agora se reduz, né, essa capacidade da prefeitura, era mais de 1 bilhão, e agora a prefeitura só vai poder remanejar ali 450 milhões com essa mudança que foi feita pelos vereadores.